Olá, sejam bem-vindos ao EmergenCast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Vitor Dalla. Eu sou o Pietro Lima e a gente vai ter a parte 2, uma conversa incrível. A primeira parte já foi estrondosa sobre ataque e arritmias, só que precisa de ataque 2, né? Um ataque 2, não, uma parte 2. Uma parte Bradiarritmias. Então, se na primeira parte a gente acelerou, agora a gente vai desacelerar um pouquinho. Pega seu é isso? vinhozinho, né? Vamos tranquilo, Mas é energético. vamos falar de quê? Agora eu vou falar de bradiarritmias. Bradiarritmias. E continua com a gente aqui, Lucas Corsino. Lucas Corsino é cardiologista pela USP Ribeirão Preto, arritmologista, eletrofisiologista, marca-passo. Esse cara não parou não, Vitinho. Fez tudo. O cara é muito bravo, muito bravo. João, obrigado por a gente de novo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre demais aí, porque é uma honra gigante estar com a gente aqui nesse momento, cara. Obrigado. Eu que agradeço, Pietro. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Que além de colegas de profissão, são amigos. Então, vamos para cima aí. Bora. Vamos lá. Cara, vamos lá, Lucão. Vamos começar. Conceito também, bradiarritmia e bradicardia. Eu acho que muita gente não sabe o que fala, às vezes fala o que é. O que você começou a falar pra gente em relação a esse conceito? A bradicardia, por algum tempo, era frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto, né? Atualmente a gente considera menor do que 50 batimentos por minuto. Então, se o paciente está com uma frequência menor do que 50 batimentos, você fala que ele está bradicárdico. Agora, por que ele está bradicárdico? Que bradicardia é essa? O que está acontecendo com o sistema elétrico do coração dele? Aí a gente divide em grupos, né? Top. Vamos falar desses grupos então, Lucão. Assim, inicialmente, o mais comum é a bradicardia sinusal. Com certeza, mais comum na nossa prática. Uma bradisinusal, 40. Fico tranquilo, fico preocupado. A bradisinusal em si. As bradicardias, né, sinusais, como uma boa parte das coisas na medicina, vai depender do contexto do paciente. Então, vamos lá. Paciente jovem, Pietro aí, cara atleta, fitness. Tá vendo? Cola em mim, mano. Cara que faz muita atividade física, chega lá no pronto-socorro, por qualquer motivo, você vê que ele está com uma frequência cardíaca baixa, abaixo de 50 batimentos por minuto. Está bradicárdia, uma bradicardia sinusal. Ele não tem nenhum sintoma relacionado à parte cardíaca. Por quê? Porque a bradicardia vai ser relacionada a um bom condicionamento físico, né? Então, ele fica com... O vago fica exacerbado, a atividade vagal, e aí esse paciente fica com 45, 48, 47, sinusal, assintomático. Então, esse é o paciente que você não precisa fazer absolutamente nada e nem se assustar. Isso é uma coisa ocasional, vez ou outra, algum colega manda um eletro, fala, esse aqui está 45 batimentos, o que eu faço? Tal. Você vai ver o cara, jogador de futebol, um atleta, corre as 10 milhas garoto aí, né? Então, esse paciente vai ter essa tendência a ser mais bradicárdico mesmo, tá? Então, esse tipo de paciente, você não vai fazer absolutamente nada. Ele, quando ele faz um esforço físico, né, como o sistema elétrico do coração dele está normal, porque ele é um paciente saudável, ele vai ter ganho cronotrópico. Então, ele vai acelerar o coração e vai exercer a função que o coração precisa. Ele vai dar conta do recado, vamos dizer assim. Então, esse paciente você não vai fazer absolutamente nada. Não é esse cara que preocupa, né, Lucas? Não, esse caso não preocupa. Agora, um outro caso, um paciente que sedentário, né, não é um cara que faz grandes atividades físicas e chega no pronto-socorro para você com uma frequência de 45. Não é um atleta, já está mais velho, já tem lá seus 65, 70 anos e está numa bradisinusal de 45. Aí o divisor de águas vai ser sintoma, como boa parte da medicina sintoma. Se é um cara que chegou lá e está assintomático dessa bradicardia, né, não tem nenhum sintoma, chegou andando lá, está exercendo suas atividades naturalmente no dia a dia, isso também não vai te incomodar no princípio, não no pronto-socorro. Isso vai ser uma avaliação para o consultório, tá? Agora, toda bradicardia, mesmo que seja sinusal, se for muito agressiva, né, então muito baixa e estiver causando sintoma, e esses sintomas você provar que são da bradiarritmia, aí precisa ser abordado.
Lembrando que a bradicinusal, por degeneração do sistema de condução, né, do nó sinusal, ela dificilmente vai causar sintomas agudos para serem resolvidos no pronto-socorro. Então, esse cara que chegou lá, mesmo vozinho de 80 anos, 70 anos, que tem uma degeneração do nó sinusal, o nó sinusal dele é mais devagar, tem 45, etc., ele não vai chegar lá, via de regra, instável. Ele não vai chegar no pronto-socorro por esse motivo. Isso, via de regra, vai ser um achado ocasional. Quando isso tem sintoma, vai ser um sintoma que vai ser avaliado no consultório pelo arritmologista, a maioria das vezes, pelo cardiologista, e aí ele vai ter que tentar relacionar os sintomas com a bradicardia. Como assim, Lucas? Porque às vezes essa bradicardia pode ser totalmente assintomático e vida que segue, não tem o que você precisar fazer. Você vai deixar esse paciente seguir a vida dele, não vai fazer uma intervenção num paciente que não está sentindo nada só porque ele está bradicárdico. Porque, lembrando, a bradicardia sinusal, mesmo as que são sintomáticas, elas são benignas, elas chamam doença do nó sinusal. A disfunção do nó sinusal é uma bradicardia assintomática. Se chama de disfunção. O que é? Ele tem menos de 50 batimentos, mas não tem nenhum sintoma relacionado a isso, então ele está lá com seus 70 anos, tem uma degeneração ali do sistema de condução, né, o nó sinusal, tem uma frequência baixa, mas isso não traz nenhum sintoma. Então, isso é uma disfunção do nó sinusal. Agora, a partir do momento que ele começa a ter sintomas relacionados a essa bradicardia, aí você chama de doença do nó sinusal. Esse paciente, sim, é um paciente que precisa ser abordado. Geralmente, o tratamento é o implante de marca-passo definitivo, né, que é a principal causa de implante de marca-passo definitivo. Agora, para você conseguir relacionar a bradicardia sinusal dele com sintoma, não é uma tarefa fácil. Porque, às vezes, você tem que ter uma nítida associação dos sintomas que ele tem, às vezes cansaço, fadiga, às vezes até uma prostração. Então, os sintomas, às vezes, não são muito claros. Você vai botar, às vezes, esse paciente na esteira para ele ver se ele dá conta de fazer esforço físico. Geralmente o vozinho que é bradicárdico, ele consegue fazer tudo, sobe escada, anda, vai no mercado, vai na padaria e não tem sintomas relacionados, geralmente esse não vai precisar, tá? Então, esses detalhes do dia a dia da pessoa, a funcionalidade dela são muito importantes. E esse tipo de paciente, via de regra, não vai ser o paciente que a gente vai precisar resolver no pronto-socorro, não vai ser um problema pro emergencista. Como é benigno, é um caso muito bem passível de ser resolvido de forma ambulatorial e não no pronto-socorro. Perfeito, perfeito. Então, quando a disfunção do nó sinusal fica mais tranquilo. A doença do nó sinusal também pode preocupar o emergencista, né? Doença do nó sinusal e doença do nó atrioventricular. O que você pode falar para a gente aí, assim, por exemplo, taquibrade, o que vai me preocupar esse paciente? Então, todas as bradiarritmias que geram sintoma notadamente relacionados à bradiarritmia é uma situação de emergência, né? Você está trazendo baixo débito, você vê que o paciente chega às vezes com alteração do nível de consciência, alteração neurológica, às vezes confuso, às vezes sonolento, torporoso, às vezes extremidades frias, mal perfundido, né? Com o tempo você vai ver o paciente que chega grave na emergência, às vezes vai sondar, não tem diurese, então ele tem todo aquele pacote de que está com sintomas relacionados ao baixo débito. Esse é o paciente, independente da causa, sendo causa reversível ou não, ele vai precisar de um marca-passo provisório, seja ele um transcutâneo. O que é o transcutâneo? É um adesivo que você põe na pele. O adesivo que fica naquele carrinho de emergência do desfibrilador, tem um adesivo que você vai botar um no externo e um no ápice, ou pode ser também antero-posterior. Tem o desenho ali nas pazinhas, tem o desenho. Você vai colocar lá e vai programar ele, né, vai sedar o paciente, vai programar ele para poder fazer o estímulo elétrico e o coração ganhar frequência, né, uma frequência adequada para ele sair desse baixo débito. Você vai fazer a programação no próprio carrinho, né, onde é que você conecta, e é importante
lembrar que às vezes você vai ver que está tendo as espículas lá, né, o estímulo elétrico, o paciente ele tem uma contração muscular de cada vez que o aparelho gera o estímulo, mas ele tem que ter pulso, tem que gerar pulso, isso é muito importante, porque às vezes está tendo estímulo elétrico, mas não está gerando pulso, então às vezes a voltagem está baixa, né? Então isso é uma coisa muito importante das pessoas aprenderem, porque isso pode chegar a qualquer momento no pronto-socorro que a pessoa tiver e não tem desculpa para ela não saber usar isso daí, que é uma coisa simples e rápida de usar. Se não tem esse vídeo lá no canal da Emergencast, vai ser o próximo vídeo, vocês podem esperar como colocar um marca-passo transcutâneo, tá? Porque o transvenoso eu sei que tem um vídeo sensacional, né, ensinando passo a passo de como você põe o transvenoso. Transvenoso que entra pela veia, né, com acesso venoso central. Tem seu carimbo lá de ok? Tem carimbo de ok, muito bem feito. Pia fez um passo a passo bem legal lá, né? E aí esse marca-passo vai um eletrodo no ventrículo que vai ficar estimulando o ventrículo. Tem um programador, né? Vocês vão ver tudo lá no vídeo. Você programa para ficar com uma estimulação temporária até que o paciente reverta o motivo que deixou ele bradicárdico ou que ele evolua aguarde o implante do marca-passo definitivo. Aí vai de cada causa, né? E aí, Lucas, a gente falou agora, começou a falar um pouquinho das doenças do sistema de condução, né? E aí a gente tem que lembrar das causas de medicação, né? Tem muita medicação que chega com bradicardia, né? Quais medicações são essas? O que eu tenho que ficar esperto na minha anamnese? Quais são as que você mais vê na sua prática clínica aí? Tem, às vezes, o paciente tem associações de medicações que dão bradicardia, né? Então, a gente tem principal aí, o mais usado, o beta-bloqueador, né? São esses que terminam com ol, carvedilol, bisoprolol, metoprolol, todos esses ols. Então, eles geram, sim, uma alteração de cronotropismo, aumenta o período refratário do NOAV, diminui a frequência do nó sinusal. Então, os bloqueadores de canal de cálcio não hidropiridínicos, né, que é verapamil, diltiazem, amiodarona, né, os digitálicos, né, a digoxina. A digoxina a gente tem visto usar pouco, né, mas já foi muito utilizado, né? Hoje a gente quase não usa mais, mas vez ou outra você pega um paciente com intoxicação digitálica e essas são causas reversíveis. Agora, lembrando que são coisas diferentes. Não é porque a causa é reversível que você não vai fazer nada com relação ao controle. Fala assim, mas vou botar um marca-passo no paciente numa causa reversível, um marca-passo provisório. Você vai dar o suporte para ele até que a droga seja eliminada e ele volte a ter o sistema de condução normal. A mesma coisa com infecção. O paciente tem uma miocardite, né? Infecção gera, às vezes, uma bradicardia que ela se recupera depois disso e você pode tirar esse marca-passo provisório que você colocou no seu paciente. Nossa. Já que começamos de intoxicação digitálica, né, já que ele comentou, e aí, fala pra gente, Lucas, como é que a gente reconhece uma intoxicação digitálica? Tem alguma alteração sugestiva no eletro? Como é que a gente trata isso? Conta pra nós. A intoxicação digitálica é a famosa colher de pedreiro, né? Você vai ver a parede lateral, você vai ver uma alteração de repolarização, às vezes até bem parecida ali com a sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Faz um sim. Ia ser interessante se a gente tivesse um eletro, mas certamente esse eletro já tem no Emergencast, né? Mostrando. Deve ter um eletro assim nesse aí. Emergeletro, né? Emergeletro também. Da intoxicação, que é bom que depois que a pessoa vê, ela não esquece mais. É um eletro desse, receita do paciente com uma digoxina, pode saber que é isso aí. Né? Além disso, às vezes, alterações eletrolíticas, né? Que você vai ver, às vezes, alteração de potássio, magnésio. Então, o paciente tiver um distúrbio significativo, pode também ter uma brade reversível. Maravilha. Lucão, quando eu falo de brade sinusal, por exemplo, as doenças do nó sinusal, por exemplo, taquibrade, por exemplo, isso pode instabilizar o paciente? Pode dar sintoma, pode dar síncope. As pausas sinusais muito grandes. O que é uma pausa sinusal grande, por exemplo? Pausa sinusal grande é a pausa sinusal que o paciente sente. Tá? Esses sintomas, eles variam muito com o sintoma do paciente. Tá? Então, como é que funciona? Por que a brade TAC ou taquibrade
uma doença do nó sinusal. Porque o paciente, o que é isso? O paciente entra em fibrilação atrial ou flutter atrial e sai. Quando ele sai do flutter, da fibrilação, o nó sinusal tem que reassumir o ritmo, certo? Ele tem que assumir. Estava um ritmo caótico lá, ele vai reassumir. Esse tempo que demora para ele reassumir, que gera a pausa. Por quê? Porque o nó sinusal dele está doente. Então, ele demora a pegar, a acordar. Então, ele foi bombardeado ali por uma fibrilação atrial. Na hora que a fibrilação atrial sumiu, ele precisa sumir de volta. E aí ele demora. Aí nessa demora faz uma pausa, o paciente tem síncope, tem sintoma, né? Do mesmo jeito, os bloqueios, a gente tem essa mesma ideia. Tirando o BAVT, que o BAVT é uma doença do sistema de His-Purkinje, é uma doença que é maligna, em que a gente tem que botar um marca-passo definitivo, se não for uma causa reversível, né? Mesmo que o paciente não tenha sintomas, ele vai botar, tirando o BAVT congênito, né? Que aí é uma outra área. Mas o BAVT, o paciente desenvolveu um BAVT, mesmo que ele esteja bem, ele vai ganhar um marca-passo definitivo. O BAV de segundo grau, MOPS 2, também é uma doença do sistema de His-Purkinje. Então, esse paciente, mesmo que ele esteja assintomático, ele também vai ganhar um marca-passo definitivo. Excluindo as causas reversíveis, né? Excluindo sempre as causas reversíveis, né? Agora, o bloqueio de segundo grau tipo 1, MOPS 1, né, que é o VENCBA. O VENCBA, ele é uma doença do nó AV. As doenças do nó AV, elas têm um comportamento benigno. Então, como é que a gente sabe que é do nó AV? O nó AV, ele tem uma propriedade decremental, igual eu falei na nossa outra conversa aqui. O que é? Ele aumenta o tempo de condução, ele atrasa o tempo de condução, quanto mais rápido chegam os estímulos lá no nó AV. Ele vai segurando para não passar muita coisa. Ele vai segurando. Então, esse intervalo AV, esse intervalo PR, ele vai aumentando, certo? Quando ele fica muito doente, ele aumenta muito isso, desproporcional, a ponto de bloquear. Então, o estímulo sai do nó sinusal, chega lá com um intervalo PR de 200. O próximo chega lá com 320. O outro chega lá com 390. O outro não passa. Então, esse é um comportamento de nó AV. Ele fala, Luz, por que isso não é do sistema His-Purkinje, uma doença do sistema His-Purkinje? Porque o sistema His-Purkinje, ele não tem esse padrão decremental. Ele chama de tudo ou nada. Ele passa ou não passa. Ele não tem meio termo de mudar tempo de condução. Então, o MOPS 1, que é o VENCBA, ele tem um aspecto benigno, que não precisa ter medo, às vezes, vai morrer por causa disso. Dá para você avaliar com calma. Quando que você vai indicar o marca-passo nesse paciente? Quando ele tiver sintoma. É benigno, por que você está botando marca-passo? Porque ele está sintomático, está bloqueando muito, né? Toda hora bloqueia, o paciente tem sintoma, falta de ar, às vezes tem síncope, né? Muito cansaço, vai fazer esforço, não ganha, não tem cronotropismo, porque bloqueia muito. Então, inclusive, outras causas, às vezes mais bobas, né? A gente podem ter indicação de marca-passo. Mas isso aí é um outro caso. Até um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, você pode botar um marca-passo. Um bloqueio atrioventricular 400, 450, estiver dando sintoma ao paciente, o átrio batendo com a válvula fechada, né? O paciente sente muito, vai sentir esse átrio batendo. Você pode ser que tenha que indicar. Mas aí já é outra coisa, já não é caso de emergência, né? O nosso aqui é mais esses casos que chegam para a gente no pronto-socorro. Então, o paciente chegou com VENCBA, fazendo VENCBA no pronto-socorro, e ele está dando sinais de instabilidade, isso não vai ser comum, tá? Não vai ser comum. Né? O que vai chegar no pronto-socorro com sinais de instabilidade vai ser BAVT, né? Então, bloqueio atrioventricular total e bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOPS 2. Tá? E o 2:1, que pode ser tanto MOPS 2 ou pode ser nodal também, porque às vezes o VENCBA está tão ruim que um passa, o outro estica tanto que já bloqueia. Aí o outro passa, o outro estica tanto que já bloqueia. Não tem um no meio. Então o cara não sabe se é do nodal ou do His-Purkinje. Então esse caso tem que ficar
atento, né? Geralmente, vê se tem bloqueio de ramo direito, ramo esquerdo, para ter alguma coisa indicando que tem alguma doença do sistema risco Purkinje. Então, esse paciente convém que chegou com baixo débito, você vai botar um marca-passo transvenoso ou transcutâneo, porque a sua função na emergência é manter a estabilidade do paciente, é manter ele funcionando, né? Ele mantendo um bom débito. É isso que você quer, resolver o problema na hora. O que vai ser feito depois? Aí não faz sentido nenhum você ter que saber, aí é questão do especialista olhar. Tá? Você resolveu a coisa aguda que estava gerando um risco de morte iminente para o paciente. Então, das causas extrínsecas, a gente já falou, né? Proteção de potássio, chama atenção, magnésio, causas como drogas. Agora, e a função tireoidiana? Você acha que já vale desde o início pedir uma prova tireoidiana, o paciente tiver embócio, eu não tenho, ou eu posso pedir TSH para todo mundo? A gente vê muito a alteração tireoidiana nas TACs, né? Ósseo, essas coisas, na fibrilação atrial, né? O flutter. Esses dias eu peguei um caso de um flutter que estava super descompensado, né? Medicação nenhuma melhorava e tal. E aí, na avaliação laboratorial, estava com um baita do hipertiroidismo, né? Fez o tratamento, não saiu do flutter, o tratamento do hipertiroidismo, né? O flutter, às vezes, ele não sai sozinho, mas ficou com uma resposta ventricular boa, uma frequência boa, e aí vai ser resolvido o flutter de outra maneira. Mas BRAD são menos chances. BRAD o hipotiroidismo importante. Pode sim. Então, é interessante pedir o exame para a gente avaliar, junto com eletrólitos, né? Às vezes causa infecciosa, né? Tudo isso aí pode causar e tem que ser avaliado, tem que ser feita essa avaliação completa inicial de causas secundárias, para só então a gente achar que é uma coisa realmente do sistema de condução irreversível para implante marca-passo definitivo. As causas intrínsecas, isquemia talvez seja a mais diferencial em relação à doença degenerativa do nó? A isquemia, né, principalmente a lesão de coronária direita, né, tem muito acometimento de BAVT transitório, porque tem uma resposta vagal intensa, né? Pacientes eles têm muita náusea, sudorese fria, aqueles vários sintomas de exacerbação vagal, e às vezes ele faz um bloqueio transitório, né, um BAVT. Existe também um BAVT transitório, e alguns trabalhos mostram que quando tem lesão de coronária direita com DA, talvez pegando até antes do primeiro ramo septal, pode ter, quando pega as duas juntas, pode ter até realmente uma baixa perfusão do sistema de condução, tá? Do nó AV, e aí isso gerar também um BAVT. Mas a maioria das vezes a gente tem que pensar em coronária direita, né? O paciente vai ter algum sintoma, maioria das vezes, não dá pra gente dizer sempre, vai ter uma dor no peito, vai ter uma história de falta de ar. Então, é uma causa que quando você trata, reverte esse BAVT, né? Mas isso vai depender, então, onde que você tá, para ver qual que vai ser a sua conduta. Você está num hospital que tem hemodinâmica, o paciente chegou com dor no peito, né? Com, às vezes, uma alteração lá sugestiva. Se ele está com BAVT, ele vai ter um escape ventricular, você não vai conseguir ver, às vezes, supra, então você vai ter que ver muito sintoma, muita clínica do paciente. Isso for uma causa reversível, você pode colocar o marca-passo transvenoso lá no pronto-socorro, mesmo sendo uma causa reversível, igual a gente falou, né? Mas e aí, depois que você tratar a coronária, vai melhorar o BAVT? Vai, mas você está resolvendo aquele momento. Depois, quando for resolvido, só você puxar o marca-passo e você resolveu a vida do paciente, não deixou ele ficar com BAVT e ter algumas vezes consequências, além do baixo débito, pode fazer um R sobre T, né? Porque faz QT longo, faz torsades, né? Então, você não vai deixar. Então, às vezes, o próprio hemodinamicista passa esse marca-passo transvenoso na sala de hemodinâmica. Mas isso vai depender, então, da estrutura do seu hospital. Às vezes, o paciente já vai direto para a sala de hemodinâmica. Mas isso não é a realidade da maioria das pessoas. A realidade vai chegar lá, às vezes não vai ter nem o transvenoso, você vai botar o transcutâneo,
tiver o transvenoso, vai botar o transvenoso e vai aguardar para fazer o cateterismo, ou se é um lugar que nem tem acesso a isso, fazer um fibrinolítico ali, ver como é que você vai tratar. Apesar de que, se está em BAVT, escape ventricular, dificilmente você não vai conseguir ver que tem um supra, né? Então você nem vai conseguir fazer um fibrinolítico, a não ser que seja um BAVT intermitente. E aí, quando conduzir normal, você vê que tem um supra, e aí você pode, com segurança, fazer a fibrinolítica. Verdade. Perfeito. Vamos para a sala vermelha agora? Vamos. Cão, Então vamos. perguntinha clássica. Tô com BAVT. Até na escape lá, 40, por exemplo. Cara, o que tem 30, disso? 30, para gerar Porque mais tensão. aonde Isso, for- 30, vamos lá. Aonde for esse bloqueio, primeiro uma elucidação, acho que já tem que saber disso. Porque assim, é um grupo bloqueio esse ano, mas às vezes é um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mais infra esse ano, quanto mais infra esse ano, pior, não é isso? Sim, sim. Porque tem um BAVT que tá estável. Mas tem que é BAVT que eu preciso, meu irmão, preciso dar um soco precordial quase lá para resolver. Quanto mais alto, melhor, né? Então, quanto mais alto o escape, melhor. Às vezes o paciente tem um escape juncional, fica bem, Óbvio, às né? vezes tem uma resposta de 45, 50, você vai deixar esse paciente quieto. Eles vão chegar muitas vezes, a maioria das vezes com estabilidade, às vezes poucos ou nenhum sintoma, às vezes poucos sintomas, mas você vê que ele está bem. Então é um caso que dá para você esperar, deixar na sala de emergência e não precisar ter nenhuma medida. Agora, quanto mais baixo, porque quando a gente estuda o sistema de condução, né, a pessoa sabe, ó, o nó sinusal, né, assim que falava na faculdade, 50 a 100, o nó AV, o ventrículo, escape ventricular. Então, quanto mais para baixo, mais lento é o escape. Né? Mais largo do que QRS também. Mais largo é o QRS. O maior pepino vai ser. Mas o maior pepino vai ser. Vamos para sala de emergência, Lúcio. Vamos para baixo estável, vamos? Nossa Brad chegou instável. E aí? Como é que eu conceituo uma brad instável? Vamos para droga, não vamos? Atropina responde para todo mundo? É o santo grau? Como é que a gente faz isso? Bom, a brad instável, vamos dar o exemplo aí do BAVT, né? Então, você tem uma doença do sistema de His-Purkinje, bloqueou totalmente a condução então, do átrio para o ventrículo, numa região mais baixa, que é o His, né? E aí o paciente está tendo um escape ventricular, aquele QRS largo, dissociado do átrio. Então, você vê que não tem nenhuma relação do átrio para o ventrículo, uma frequência de 30. Então, esse paciente vai chegar, você tem que ver os sintomas, você vai conversar com ele. Às vezes ele está conversando bem, está falando que não está sentindo nada, etc. Então, numa frequência de 30, um escape de 30, muito baixo, em 28, 26, é preconizado a passagem do marca-passo, seja o transcutâneo ou transvenoso, pela frequência muito baixa, que pode gerar um risco maior de um torsades. Então, você pode passar mesmo ele estando estável e totalmente assintomático. Agora, quando você está com 35, 40, vamos botar aí o seu exemplo de 40, e ele está instável, como que vai ser os sinais de estabilidade? Os mesmos sinais de instabilidade de outras doenças. Então, vai ser uma má perfusão tecidual, tempo de enchimento capilar Sinais de choque, identificado, né? Sinais de choque, né? Então, nível de consciência, exatamente. Então, você vai ver isso. E pode convulsionar, é algo que fica de olho, né? Pode convulsionar, pode apagar. E outra né? coisa, convulsionou não é diazepam, né, Cão? Nesse caso é diferente. Não, é outro tipo de função, é baixo débito. E você vê, eu já tive alguns casos assim, de o paciente, às vezes, fazer um BAVT intermitente na sala de emergência, e quando ele entra em BAVT, ele está conversando com você, ele apaga. E às vezes até, algumas vezes, tem até alguns movimentos de convulsão. E aí, quando o BAVT retorna, ele acorda como se tivesse tomado um soco lá no UFC. Apagou, acordou como onde que eu estava, vamos voltar para onde eu estava. Ele nem percebe que ele apagou. E aí entra em BAVT de novo, apaga de novo. Então, inclusive, eu tive 2 casos em 2 dias consecutivos iguais. Você acredita? Sempre assim, né? Geralmente é sempre assim, é raro. E quando aparece um grupo. E aí, os 2 do mesmo jeito. Eles faziam o BAVT, apagava, era transitório, saía do BAVT, ele acordava, entrava no BAVT, ele apagava. Nossa. Aí, até passar o marca-passo transvenoso, ele ficou apagando e acordando algumas vezes.
Aqui, e aí, por exemplo, o que responde à atropina? Então, eu vamos abri lá. o carrinho, eu tô com o paciente lá, e o que responde? O que eu faço? Tá. Você vai ver, quando você vai ver algoritmos de tratamento de bradiarritmia, vão ter algumas drogas lá para você colocar, vai ter atropina, vai ter dopamina, toda essa coisa, né? E isso pode resolver em bloqueios mais altos, né? Até o NOAV, essas drogas elas agem. O bloqueio do sistema de risco por Purkinje, ele não tem absolutamente nenhum tipo de resposta a essas drogas. Você pode fazer 10 atropinas, 50 atropinas, você pode botar a dose que você quiser, que não tem resposta, porque o ventrículo ele não vai, o sistema ele está danificado. Né? É uma lesão que tem ali, a maioria das vezes lesão degenerativa, tem fibrose ali no sistema de condução, o sistema de condução acabou, não passa eletricidade ali. Então você pode fazer, não vai ter resposta, não vai melhorar a condução, não vai melhorar a resposta também de escape ventricular, porque também o ventrículo não vai aumentar a sua resposta por causa dessas drogas, tá? Agora, se for um bloqueio às vezes funcional, por exemplo, vamos voltar lá ao caso do Venkman, o MOBITS-1, que chegou lá muito sintomático, bloqueando um atrás do outro, muitos momentos fazendo 2-1, né, que é o Venkman extremo. Então tá fazendo 2-1, tá às vezes sincopando, baixo débito. Esse paciente, você pode ter certeza, tem boa chance de responder. Por quê? Porque é uma doença do NOAV. Então você vai fazer atropina, pode botar dó, e aí ele vai ter uma resposta e vai melhorar a condução, pelo menos naquele momento, até o especialista chegar e ver o que vai ser o destino desse paciente. Mas naquele momento você vai ter resolvido o problema dele, tá? Então todos os bloqueios que sejam funcionais, né, do NOAV, eles vão responder, né? Eles tendem a responder. Agora, as doenças do sistema de risco Purkinje, esses não têm resposta, tá? E aí não tem o que fazer, né? Tem, marca passo. Isso aí. E a dobutamina? Tem lugar em algum lugar na bradicardia? Na BRAD tem. Nos bloqueios, no BAVT, não tem muito o que você fazer nesse caso. Agora, nas bradicardias, onde o paciente tem, às vezes, uma disfunção ventricular, está com sinais de baixo débito e bradicardia, né, você pode, pensando no ganho de força, né, da disfunção ventricular. Lembrando que a gente não vai usar no paciente de fração de ejeção normal, né? Então, o cara tem uma disfunção ventricular importante, chegou com uma brad sintomática, né? Você não sabe nem qual componente é de que ali, será que ele está com sintoma dessa bradicardia importante, será que é da déficit de bomba, que está evoluindo a insuficiência cardíaca dele, é difícil você saber. Sim. Né? Então a dobutamina tem um ganho cronotrópico, né? E tem um ganho, um inotropismo e cronotropismo, que vai ajudar esse paciente ali, né? Será que é droga, né? Que o paciente vai estar com beta-bloqueador otimizado, então será que a droga está deixando ele bem bradicárdico e aí está dando sintoma? Então aí nesse caso a dobutamina tem vez, tá? Então se eu tenho um problema no meu NOAV, droga responde, risco Purkinje, vou para o marca-passo. Então, BAVT, escape de 25. Tem um paciente na minha frente ali, convulsionou, acabou de convulsionar e acabou de voltar ali. Cara, eu preciso colocar o transcutâneo. A pergunta é, eu cedo com o quê? Cedo em tubo, não preciso entubar, eu estou totalmente perdido, cara. Olha, o transcutâneo, ele geralmente vai gerar um desconforto para o paciente. Então, você precisa fazer droga assim para gerar mais conforto. Essa não é eu não sou anestesista, essa não é a minha especialidade, mas a gente pode fazer ali no pronto-socorro um fentanil, né, que é uma droga que gera um conforto para o paciente bom, ela gera uma analgesia boa, né, e ela não é, dependendo da dose mais baixa, ela não é suficiente para reduzir o nível de consciência do paciente. Então é uma droga que dá para você fazer, o paciente ficar bem e tolerar bem o marca-passo transcutâneo. Não é necessário entubar, a não ser que o paciente precise de voltagens muito altas, o paciente tenha sentido muita dor, etc. Mas eu acho que isso não é a realidade, tá? A realidade, você vai fazer uma droga, vai iniciar o
colocar as pás no transcutâneo, vai deixar essa medicação para conforto do paciente e vai ligar o marca-passo e vai levar ele para um centro de especialidade que possa trocar ele para um transvenoso, né? Top. E aí esse cara chegou para mim no centro de especialidade. Vi lá, 60 amperes, pulso presente. Agora é com a carne. Preciso passar o provisório. O provisório é a salvação desse cara por enquanto, Cão? É o cara, passei o provisório, posso deitar no Pra casa papel, tranquilo. resolvi. Como é que é? O provisório, lembrando que ele é um cabo, um eletrodo, né? Ele tem um material de metal na ponta, né? Que vai fazer o estímulo elétrico lá no ventrículo direito. Então, só que ele fica solto, é um cabo que fica solto lá dentro. Então, você passou o transvenoso, você vai tirar o transcutâneo, não tem necessidade de ficar ali. Ou né? droga, vou tirar tudo. Vai fixar ele, né? Tem um local de fixação, ele tem uma bainhazinha que a gente coloca em volta dele para proteger, para não gerar infecção, endocardite. E você vai ter que ficar bem atento com o deslocamento. Você não pode deixar o gerador, esse cabo solto ali, porque às vezes um movimento do paciente, um movimento Tosse, dá banho. Tosse, inclusive, quando a gente passa o transvenoso, a gente pede para o paciente tossir, respirar fundo, tossir de novo, tossir, para ver se ele está bem impactado ali. Mas ainda assim, às vezes ele pode se posicionar, você vai ter que ir lá e reposicionar ele, tá? O marca-passo definitivo, ele tem o que a gente chama de screw, como se fosse um saca-rolha. Então você tira o saca-rolha e ele fica grudado lá no ventrículo. Então esse você tem mais segurança. E esse ainda assim tem casos dele soltar. Né? Imagina um eletrodo que está solto lá dentro do ventrículo, que você botou ele, a maioria das vezes posicionou ele às cegas. As cegas que eu falo é o quê? Sem a ajuda de um fluoroscópio, né? Que você pode botar na hemodinâmica também, aí fica muito melhor, mais fácil. Ali você colocou a cega só com a técnica que você aprendeu assistindo o vídeo do Emergencast. Perfeito. Então, às vezes pode deslocar. Não, e outra coisa, não é porque é ponta rombo que eu posso igual que são atravessa, né? E perfuração do ventrículo, nem sempre precisa da abordagem cirúrgica, é um músculo, né? O ventrículo direito é um músculo. Então, às vezes, quando você tira o eletrodo, ele pode fechar sozinho esse orifício que o marca-passo fez. Né? Isso, com o tempo, você vai pegando uma sensibilidade para você passar e não exercer tanta força, né, para posicionar. Mas, às vezes, dependendo do local onde perfura, é preciso fazer cirurgia aberta, abrir o tórax, ir lá e suturar o local furou, pode fazer derrame, né, pericárdico, né, e até instabilizar o paciente, morrer por causa disso, né? Você tem que fazer a punção de Marfan, então tem tudo isso aí. Né? Então tem que tomar cuidado, né? Para um emergencista mais experiente que tiver lá no pronto-socorro para poder fazer e pedir a Deus para dar tudo certo. É isso aí. Massa. E esse vídeo do Emergencast é legal. Lembra que o Miltinho, o anestesista, veio falar com a gente? Que uma vez a gente fez uma entrevista com o anestesista, a gente tava falando de via aérea difícil, né? E em um certo momento ele falou, cara, aquele vídeo de vocês, Emergencast, é muito bom. Outro dia nós tivemos que passar um marca-passo no centro cirúrgico e a gente não lembrava, tinha tempo que a gente não passava um marca-passo. Rapaz, nós botamos o vídeo do lado, olha que loucura. Nós botamos o vídeo de lado e a gente foi fazendo, todo mundo lá e deu certo. Falei, caramba, esse dia eu fiquei bem feliz. Você lembra disso? Que doideira, A gente ficou bem esse dia, né? Ah, que maneiro. Aí, que legal. O cara salvou um cara, bicho. Olhando o nosso videozinho ali, cara, falei, não, a gente ficou feliz esse dia. Eu duvido que quem estiver assistindo isso aqui e tiver um BAVT, não vai lembrar disso na hora, vai pegar o vídeo, vai colocar lá pra ver. Com certeza. Aqui, vamos pro caso clínico então. Vamos pro caso? Então é o seguinte, então paciente, sexo feminino, 68 anos de idade, ele hipertensa diabética, tem uma dor torácica anginosa 12 horas atrás. E aí ela teve uma síncope hoje de manhã cedo. O eletro de emergência é um BAVT, batendo a 40 batimentos por minuto, com escape ventricular de 40 com bloqueio de ramo esquerdo. E aí? Eu já posso começar a conduzir o bloqueio, peço uma troponina, não preciso do CAT. O que você orienta? Assim, essa dor torácica aí é muito tempo atrás, preciso valorizar ou não preciso? E o caso vai ser pra quem? É pra todo mundo o caso? Por enquanto é. Vamos ver. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos tocar pra gente sentir pra onde tá indo esse caso aqui primeiro.
Bom, Não é? então quando a gente olha um paciente, a gente tem que olhar ele num todo, né? E toda a história dele é importante. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que pedir um exame laboratorial completo para esse paciente, tem que pedir troponina, tem que achar que pode ser isquêmico, tá? Teve dor no peito, depois evoluiu com essa síncope. Menos 12 horas antes. Pode sim, você tem que estar atento, tá? Não pode vacilar, tem que pedir troponina. E como é um bloqueio de ramo esquerdo, isso é um escape ventricular, né? Se for um BAVT, é um escape ventricular, não tem como você olhar ali por esse escape ventricular se tem supra, se está infarto. Então você vai ter que passar o marca-passo provisório nesse paciente, porque é um paciente que teve síncope. E síncope é um sinal de instabilidade. Tá? Você não vai esperar ela sincopar de novo, não vai esperar ela ter outras complicações relacionadas a isso. Você não sabe nem se essa síncope já não pode ter sido por uma taquicardia dependente da BRAD. Fez um extrasístole e caiu no período vulnerável ali, o QT está longo, fez um torsades, desmaiou, né? Então você não sabe, então você não vai esperar, você vai passar o transvenoso e vai aguardar para ver se tem alguma causa reversível, o que aconteceu, se está infartando, se está com alteração eletrolítica, né? Ou se vai ter que evoluir para o marca-passo definitivo mesmo. Top. Chegou sem dor mesmo, né? Então vai ter que evoluir. Então, a gente fica por aqui por enquanto. Rapaziada, esse caso vai começar a ferver. Então, é importante que a gente discuta bem minuciosamente agora. Quem ficou com a gente aqui por aqui até agora, forte abraço. A gente espera vocês nos próximos episódios. E aí, Lucão, fala suas credenciais aí. Nós vamos daqui a pouco para a área. Mídias sociais. Instagram é @lucascorsino. Atende aonde? Atende em Vitória e Vila Velha. Lá tem o local para agendamento direitinho. É só entrar lá e agendar.